7 horas em ponto, mais uma vez, bem-vindo ao Agrofloresta 7. O tema de hoje é NPK orgânico. Vamos falar sobre os adubos que fornecem nitrogênio, fósforo e potássio orgânicos ou permitidos na agricultura orgânica. Mas como de praxe, 3 minutinhos aí para quem vai assistir ao vivo chegar. Enquanto me organizo aqui também. Beleza, bom dia quem está chegando. Eu esqueci meu café. Vou pegar e já volto. Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Sete e 2, mais um minutinho, começamos. Bom dia aí, pessoal que está chegando. Sete e 3, vamos lá. 1, 2, 3. Bom, então sejam bem-vindos. Quem chegou, quem não chegou vai chegar. O tema de hoje é NPK orgânico. Vamos falar então sobre fertilizantes que fornecem nitrogênio, fósforo e potássio, que sejam orgânicos ou permitidos dentro da agricultura orgânica. Tem uma diferença aí. E bom, é interessante que diferente dos fertilizantes químicos, é muito difícil você encontrar fertilizantes orgânicos que sejam específicos para um nutriente ou outro, né? Normalmente eles vão ser uma composição de nutrientes, e é importante a gente conhecer isso, entender quais que estão disponíveis no mercado para desenvolver a estratégia de adubação na tua roça. Então, antes da gente entrar em quais tipos de fertilizantes vão conter, eu vou falar um pouquinho cada um, tanto dos que tem a composição dos 3 nutrientes, quanto do que tem mais um ou mais outro. Vamos falar um pouquinho desses 3 nutrientes e da importância deles, tá? São os nutrientes mais famosos: nitrogênio, fósforo e potássio. E infelizmente são, por serem os mais famosos, por serem os demandados em maior quantidade pelas culturas, o nitrogênio e o potássio, o fósforo, ele não está no topo da lista em questão de quantidade absorvida, né? Normalmente cálcio é mais absorvido do que fósforo, mas são os chamados macronutrientes primários e acaba que são os mais conhecidos, é o que todo mundo sabe que tem que aplicar. Então é muito comum na agricultura convencional de baixa tecnologia serem os únicos nutrientes aplicados, né? Você aplica nitrogênio, fósforo e potássio e nada mais, né? Vai lá na loja, compra lá o NPK, o 10, 10, 10, 4, 14, 8, não sei o que.
e não se aplica nada mais. Então eles ganharam essa fama. E isso causa o excesso da utilização desses nutrientes causa um desbalanço naturalmente no ecossistema, nas plantas, devido à ausência dos outros. Você tem excesso desses e quase nada dos outros nutrientes. E isso pode ser extremamente danoso, torna as plantas muito mais suscetíveis a pragas, doenças. E isso pode acontecer na agricultura orgânica também, tá? A gente não pode ter a ilusão de que utilizando adubos orgânicos e que não acontecem excessos, não acontecem desbalanços, tá? Então, embora os adubos orgânicos sejam menos danosos do que os adubos químicos, utilizados em excesso podem também causar desequilíbrios. Mas beleza, então vamos lá. Nitrogênio, fósforo e potássio. Eles são o nitrogênio, para a gente começar pelo nitrogênio, só para resumir aqui a função de cada elemento rapidamente. O nitrogênio ele é utilizado na formação de proteína, tá? Ele está em todos os aminoácidos, tá? Ele está diretamente ligado à formação de proteína. Então, daí você já entende a importância dele. Não tem nenhum aminoácido que não tem nitrogênio, então ele se não tiver nitrogênio, não tem proteína. Ele vai estimular o crescimento das plantas. E ele é demandado em grandes quantidades, é um nutriente que é demandado em maior quantidade pelas plantas. E ele no solo ele é extremamente volátil. Tá? Ele não fica muito parado, ele é lixiviado, ele evapora, ele não fica parado. O fósforo ele está intimamente ligado a todas as transferências de energia dentro da planta. Tá? Então, tudo que envolve transferência de energia, o fósforo está ligado. Muito presente em todo o processo de fotossíntese. É um elemento chave na fotossíntese. Sem ele, a fotossíntese não acontece bem. Ele também está presente nas membranas das células. E já o potássio ele está ligado ao balanço hídrico da planta. Tá? Então ele está muito ligado com processos osmóticos, com transpiração, com todo o metabolismo de água, tá? Dentro da planta. Ele vai ser muito importante também na prevenção de algumas pragas e doenças, né? Ele traz mais saúde para a planta, justamente por melhorar o balanço hídrico dela, ela se torna mais saudável. E enquanto o nitrogênio no solo é extremamente volátil, o fósforo quase não se move. E isso é um ponto importante quando se pensa em adubação de fósforo. Isso é importante de entender, já que isso vai causar nos permite desenvolver estratégias específicas. E o potássio ele é móvel também, mas não é igual ao nitrogênio, que evapora, vai para cima, vai para baixo, vai para todo lado. O potássio ele se move com certa facilidade. Ele é lixiviado também, mas não tanto quanto o nitrogênio. Certo? Então vamos lá. Lembrando, quiserem fazer alguma pergunta em algum momento, bota aqui na caixinha, por favor, que no final eu vou responder. O primeiro de todos os fertilizantes que a gente tem é o esterco, o famoso esterco, que vai conter esses 3 nutrientes, tá, em quantidades apreciáveis. E vai conter vários outros também, né? Os estercos têm toda a gama de nutrientes que a gente pode querer em quantidades variáveis, tá? Mas eles vão ter nitrogênio, fósforo e potássio em valores que variam de 0,5% a 5%. Até 6% eu já vi em alguns estercos. De cada um desses nutrientes. E pode variar muito de um esterco para o outro. Então a gente tem que tomar o devido cuidado. Preferencialmente saber as concentrações químicas no esterco que a gente vai usar.
Uma coisa muito importante, a forma de armazenamento do esterco, né? Tem que lembrar que o esterco é um material orgânico que ainda vai sofrer várias transformações e decompor e tudo mais. Não é uma rocha moída, por exemplo. Então, ele é extremamente dinâmico. Então, quando você vai armazenar esterco, você tem que tomar todo o cuidado de deixar ele bem coberto. Tá? Se você não for fazer um processo de compostagem com ele, você deve deixar ele muito bem coberto, porque se ele ficar tomando chuva e sol, ele vai perder uma grande quantidade dos nutrientes ali. Tá certo? O esterco, então, é fonte dos três, tá? Nitrogênio, fósforo e potássio. Tem mais um fertilizante orgânico que também é fonte dos três, que é a torta de mamona. Você vai ter talvez o filtro de torta de cana-de-açúcar também, mas aquele eu não sei se ele tem quantidade apreciáveis dos três, tá? Mas a torta de mamona tem com certeza. E ela vai ter concentrações mais altas do que o esterco tem. Então ela pode substituir de igual para igual o esterco, porém se utilizam quantidades um pouco menores. Tá? Então esses dois vão ser os dois principais que contêm o nitrogênio, fósforo e potássio no mesmo material que você pode estar utilizando. A torta de mamona naturalmente é mais cara que o esterco e aí é questão de fazer cálculo. Quem mora na Bahia, na região do norte da Chapada Diamantina, ou ali na região de Irecê, que é o polo produtor de mamona, normalmente se consegue isso a preços razoavelmente baratos, que justificam a compra. Em outros lugares é um pouco, acaba ficando muito caro, e às vezes vale mais a pena comprar esterco. Agora, como a torta de mamona, as quantidades que você precisa utilizar são normalmente menores, você vai economizar também na distribuição, no frete. Tudo isso, logicamente, tem que ser considerado na hora da compra. Um ponto importante quando desses dois tipos de fertilizantes é que, normalmente, quando você vai implantar um sistema, você vai incorporá-los no solo, certo? Agora, você tem que entender que eles são fertilizantes orgânicos, orgânicos no real sentido da palavra, de que eles são provindos de... Eles são orgânicos mesmo, eles têm carbono, né? Eles vão sofrer decomposição. Diferente, por exemplo, de um pó de rocha, que é um fertilizante mineral permitido na agricultura orgânica. Então a gente tem que distinguir essas duas coisas. Você tem fertilizantes que são orgânicos por natureza, você tem aqueles que são permitidos na agricultura orgânica. Eu vou mencionar ainda mais alguns que são permitidos na agricultura orgânica, mas eles não são um material orgânico, eles são um material mineral. Então, tudo que for orgânico mesmo, que vai sofrer processos de decomposição, você tem que tomar um cuidado na hora de incorporar. Você não quer incorporar ele muito profundo e você quer que ele esteja muito bem misturado no solo para evitar processos fermentativos anaeróbicos. Tá? Por isso que deve-se evitar a incorporação a profundidades muito grandes, tá, desses materiais. Normalmente você quer manter eles ali incorporados no máximo a 20 centímetros de profundidade. Tá? E muito bem incorporados, porque você não quer que fiquem concentrações muito grandes no material apenas em um local. Tá? Porque você pode ver que quando você monta uma pilha de esterco, ela começa a fermentar e ela esquenta. E ali você vai ter vários processos que vão liberar elementos muitas vezes não interessantes por uma raiz da planta, por exemplo. Então você não quer ter uma concentração muito grande, você quer que ele esteja muito bem incorporado no solo, certo? E não a profundidades muito grandes, porque você não quer que ele fermente anaerobicamente, tá? Você quer que ele decomponha na presença de oxigênio. O mesmo vale para a torta de mamona e o mesmo vale para o esterco. Segundo ponto,
quando ele é sua única fonte, porque esses fertilizantes eles são muitas vezes utilizados em cobertura também, isso é uma coisa que você pode fazer. Tá? Se você já tem um sistema implantado, por exemplo, né? Você tem uma agrofloresta já estabelecida, e você vai fazer uma adubação de cobertura, você pode aplicar em cobertura esses fertilizantes. Porém, saiba uma coisa, se ele é a sua única fonte de fósforo que você está usando, lembra que o fósforo não se movimenta no solo. Tá? Então, você está jogando fósforo? Tá, mas o fósforo não se movimenta. O nitrogênio e o potássio presentes no esterco, eles vão ser disponibilizados, eles vão ser lavados para camadas mais profundas do solo. Então, eles vão chegar na raiz da planta. O fósforo não, o fósforo fica parado. Tá? Ele se move muito pouquinho, muito lentamente. Então, a não ser que você tenha uma biologia de solo já intensa e muito ativa, para que você tenha minhocas, por exemplo, fazendo a translocação desse material para camadas mais profundas, vai demorar muito para a sua planta acessar esse fósforo, certo? E quanto mais você tem cobertura de solo, se esse esterco está debaixo de uma cobertura de solo bem feita, suas plantas conseguem acessar ele também com as raízes mais superficiais. Mas se você não tem cobertura de solo, ela não consegue acessar a superfície do solo, porque ela não vai emitir raiz ali. Tá? Isso é mais um ponto importante para adubação de cobertura. Beleza? Então, ó, falamos desses dois, que são os principais aí, que tem realmente os 3 elementos, esterco e torta de mamona. Agora eu vou mencionar alguns que são mais específicos para fósforo e específicos para potássio. Específicos para fósforo, a gente vai ter algumas possibilidades. Tá? Você tem todos eles, com exceção de um, eles vêm das rochas fosfatadas. Tá? Então, fósforo, tipicamente, ele é fornecido através de rochas. Então, as rochas fosfatadas, elas podem ser aplicadas de diversas maneiras, né? Elas podem ser submetidas a processos para acelerar a solubilização do fósforo, que no caso dos fertilizantes permitidos na agricultura orgânica, tá? Esse processo é a aplicação de calor, que aí você forma o termofosfato, né? Você pega a rocha fosfatada, moe, bota ela em altas temperaturas, o fósforo fica mais disponível. Para a produção de fertilizantes químicos, ela é atacada por ácido sulfúrico, e aí você solubiliza o fósforo imediatamente. Então, e aí você tem os fosfatos naturais, que são as rochas não tratadas de nenhuma forma, então é simplesmente a rocha moída e acabou. Tá? Então você vai ter essas duas possibilidades. Um vai ser o termofosfato, que o fósforo está mais disponível, e o outro é o fosfato natural, que o fósforo está menos disponível. Logicamente, vão ter preços diferentes no mercado. E o outro é a farinha de osso, que é basicamente ossos, normalmente bovinos, que são submetidos também a tratamento, que pode ser autoclavagem ou calcinação. Calcinação. A autoclavagem é o cozimento desses ossos a alta temperatura, 115 graus, se eu não me engano. E a calcinação é a queima deles, basicamente. Você vai encontrar esses dois tipos de farinha de osso no mercado. A farinha de osso autoclavada e a farinha de osso calcinada. Tem diferença? Muita. A farinha de osso autoclavada, ela vai ser mais barata do que a farinha de osso calcinada. Só que a concentração de nutrientes nela é muito mais baixa. Tá bem mais baixa mesmo. Então, muitas vezes compensa comprar a farinha de osso calcinada do que mesmo pagando um preço mais caro por saco, por exemplo, porque a concentração dela é maior. Tá? A última vez que eu comprei, que eu estava comparando as duas, a farinha de osso calcinada, se eu não me engano, tem
10% de fósforo ou 15%, alguma coisa do tipo, enquanto a farinha de osso calcinada ela tem 20 a 25% de fósforo solúvel em ácido cítrico, mas ela chega a ter 40% de fósforo total. Tá? E o motivo dela ser mais concentrada, já que o material é o mesmo, certo? É o mesmo material para fazer farinha de osso calcinada, porque é tudo osso. É que na farinha de osso calcinada ela perde a água por completo, né? 100% da água é perdida. Então você tem uma redução muito grande da densidade ou do peso original do material. Tá? Então você vai ter esses dois tipos de farinha de osso e os fosfatos, tanto natural quanto termofosfato, para usar como fonte de fósforo. Como utilizar esses fosfatos? Esse é um ponto crítico. Como eu falei, o fósforo não se movimenta no solo. Então, onde você aplicar, ele vai ficar. Por isso que é importante, se você tiver a oportunidade, de você aplicar esses fosfatos em profundidade. Tá? Você tem hoje, inclusive, quem trabalha mecanizado, você tem subsoladores já com adubadoras acopladas. Então você consegue, à medida que você vai subsolando, você aplica o fosfato em linha, em profundidade. Tá? Esse é um ponto muito importante, se você conseguir fazer isso. Porque aí sua planta vai ter fósforo disponível em profundidades maiores. Você pode, se você trabalha manualmente, por exemplo, é sempre interessante, se você está abrindo o berço para uma fruta, para uma árvore, que você também aplique fosfato lá em profundidade, no fundo do berço, para que sua planta possa acessar esse material. Quando eu abro berços, eu gosto de aplicar ele em camadas, entendeu? Um pouco no fundo do berço, eu fecho um pouco, aplico mais um pouco, fecho, aplico mais um pouco, para que a planta tenha fósforo disponível em todas as profundidades. Isso é uma forma interessante de fazer. Uma outra coisa que tem que se tomar cuidado com a aplicação de fosfatos. Quanto mais argiloso é o seu solo, de forma geral, maior vai ser a capacidade de fixação de fósforo, certo? O que é a fixação de fósforo? É a prisão, tá, entre aspas, de fósforo pelos minerais do solo, tá, pelas argilas. E aí ele fica indisponível para as plantas. E para elas acessarem é mais difícil. Quanto mais solúvel for o fosfato, mais rápido isso vai acontecer. E a argila é muito mais eficiente em capturar esse fósforo do que a raiz da planta, tá? Então, o cuidado que você tem que ter você deve sempre buscar, na aplicação de fosfato, criar uma vantagem para suas plantas absorverem esse fosfato. E isso você faz diminuindo o contato do fosfato com a argila. Então, quanto mais solúvel é a tua forma de fósforo sendo aplicada, menos você deve incorporá-lo no solo. Tá? Ele deve ser menos incorporado, porque se você incorpora demais, ele fica muito homogeneamente misturado no solo, e cada partículazinha de farinha de osso, por exemplo, está envolta por um monte de terra, a argila vai muito rapidamente fixar todo esse fósforo. Tá? Só para vocês terem ideia, eu estava lendo, eu não lembro onde é que eu estava lendo esses dados, mas algum trabalho científico aí falando sobre a forma de aplicação de fósforo. E quando você utiliza uma fonte solúvel, que no caso seria um fertilizante químico, né? A gente não tem nada muito solúvel na agricultura orgânica. Dentro de algumas horas, dentro de 4 horas ou 5 horas, ou alguma coisa do tipo, até 90% do fósforo já estava fixado na argila.
Então é realmente uma quantidade muito grande e é muito rápido o processo. Tá? Então a gente tem que buscar realmente criar condições para melhorar para facilitar, para dar uma vantagem para as plantas absorverem esse fósforo. E como eu falei, reduz o contato do fosfato com o solo. Né? Então você faz isso aplicando, por exemplo, em camadas, no fundo do berço, em sulcos, ao invés de incorporar excessivamente no solo. Beleza? Então, recapitulando, fósforo, farinha de ossos, autoclavada ou calcinada, de preferência para calcinada, tá? Pelo preço. E fosfatos, tem fosfato natural, que é a rocha fosfatada moída, e termofosfato, que vai ser a rocha submetida a altas temperaturas. Tá? Potássio agora. Fertilizantes mais concentrados em potássio. Você vai ter o sulfato de potássio, que aí você tem tanto o sulfato de potássio e o sulfato duplo de potássio e magnésio, que vão ter bastante potássio. Tá? O sulfato duplo de potássio e magnésio tem acho que 40% ou 20% de potássio. O sulfato de potássio tem talvez 50 ou 51. E logicamente vão ter enxofre também, por serem sulfatos. Tá? Esses dois materiais, eles são uma fonte bem disponível de potássio, tá? Então aquela adubação realmente imediata. É muito bom para você fazer uma adubação de cobertura se você precisar, tá? Outra fonte de potássio são os remineralizadores, certo? Os pós de rocha, para serem considerados remineralizadores de solo, todos têm que ter pelo menos 1% de potássio, tá? E agora vão ter remineralizadores que têm quantidades muito maiores de potássio, tipo até 12%, 10%. Então eles variam de 1 até muitos por cento. Por isso que é bom você sempre conferir qual que é a composição do seu remineralizador para saber quanto que você está aplicando de potássio. Certo? E lembrando que eles também têm um efeito a longo prazo. E são tornados muito mais eficientes com a presença de uma microbiota ativa de solo, tá? Para atacar essa rocha e disponibilizar os minerais. Certo? Então essas vão ser as duas principais fontes de potássio. Você tem, isso é importante, as cinzas comumente vistas como um fertilizante rico em potássio. Cuidado com isso, por alguns motivos. Primeiro, cinzas normalmente são feitas a partir de madeira, certo? Grande parte do potássio nas plantas vai estar nas folhas. Então, você acaba que, apesar do potássio ser um nutriente absorvido em grandes quantidades, e normalmente se você pega a planta toda, ele está em maior concentração do que o cálcio. Quando você queima só madeira, você vai ter uma concentração muito mais alta de cálcio. E podem fazer a experiência para testar, pega um pouco de cinzas e manda para análise, como eu já fiz. E aí você tem 30% de cálcio, 33% de cálcio e às vezes 1, 2% de potássio. E como cálcio e potássio eles têm potencial antagonismo, às vezes você está adubando com cinzas achando que está fornecendo potássio, na verdade você está fornecendo cálcio. Isso pode ter um efeito de antagonismo. Então, isso é um ponto importante. Segundo ponto importante, se as cinzas tomaram chuva, né, ficaram ao relento por muito tempo, você tem uma perda desse potássio também que é facilmente lavável. E aí você tem uma redução da concentração. Agora, quando você utiliza cinzas de bagaço de cana, que em algumas regiões, quando você mora em uma região produtora de cana, você às vezes consegue esse material, porque as indústrias de cana vão muitas vezes utilizar esse bagaço na queima, lá nas fornalhas. Esse material já tem um teor bem mais alto de potássio. Pelo que eu já vi de análise, chega a 8, 9%. Aí já é uma quantidade legal. Tá? Mas cinzas de madeira, de eucalipto, a concentração é bem baixa. É bom
mandar para fazer análise para saber o que você está aplicando de verdade. Certo? Então, cinzas pode ser também, mas fica esse ponto aí para vocês tomarem cuidado. E último ponto, um fertilizante específico para nitrogênio, que é raro a gente encontrar, mas tem, que é a farinha de sangue. Tá? A farinha de sangue é o fertilizante orgânico com maior teor de nitrogênio que tem no mercado, que ela chega a ter 13, 14% de nitrogênio. É um fertilizante muito caro e dificilmente você vai querer utilizá-lo, porque nitrogênio é uma coisa que você não quer estar aplicando indiscriminadamente, e é muito raro você querer aplicar nitrogênio unicamente, né? Um fertilizante que seja só nitrogênio, porque o manejo de nitrogênio em sistemas regenerativos, então se você trabalha com agricultura orgânica, com agrofloresta, o sistema tem que ser criado para que você não tenha que ficar aplicando nitrogênio, né? O nitrogênio ele tem que vir pela fixação biológica, pela ciclagem de nutrientes, pela água da chuva. Então, o nitrogênio é uma coisa que realmente, um dos grandes objetivos, ou uma das grandes metas que a gente tem que ter dentro de uma lógica regenerativa de trabalho, é não estar aplicando nitrogênio por trazer nitrogênio para o sistema de outras formas. Certo? Porque o excesso de nitrogênio é extremamente problemático. E quanto mais nitrogênio você traz de fora, menos o sistema vai captar nitrogênio atmosférico, que é um mecanismo que existe na natureza e é como a natureza traz nitrogênio para o sistema, é pela captura de nitrogênio atmosférico, certo? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que eu digo que raramente você vai querer aplicar nitrogênio unicamente, tá? Vou começar a pegar perguntas aqui, que já tem várias aqui nas caixinhas. Vamos lá, vamos ver o que quais as dúvidas aí do pessoal. Triturar semente de mamonas e aplicar no solo serve como adubação, como torta de mamona? Serve. Porém, você precisa saber que a concentração vai ser bem menor, porque com a torta de mamona é o bagaço da mamona depois da extração do óleo, né? Então o óleo é extraído e ela é desidratada. Então você vai perder toda a umidade que ela tinha. E aí, naturalmente, os nutrientes ficam mais concentrados. Tá? Então, se você tem, por exemplo, de 5 a 7% de nitrogênio na torta de mamona, se você só pegar a semente e triturar, essa concentração vai ser mais baixa. Não sei quanto. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1. Tá? Mas serve sim. Semente de mamona, semente de mucuna, você também pode utilizar, que tem um teor altíssimo de nitrogênio também. Quais as consequências de aplicar fosfato em excesso? A primeira consequência é você ficar mais pobre, porque é o fertilizante mais caro que tem. Tá? Então, só para você ter ideia, 1 kg de fósforo elementar, chega a custar R$50, tá? Dado o preço do fertilizante fosfatado. 1 kg de cálcio custa 50 centavos. Então é essa a diferença. Aí se você for ver 1 kg de potássio, vai estar uns 12, 15 reais. 1 kg de nitrogênio, não estou lembrado, mas eu acho que uns 8, alguma coisa assim. O fósforo é muito mais caro. Então esse é o primeiro problema. Segundo problema, você inibe a atividade de micro-organismos solubilizadores de fósforo, como algumas bactérias e as micorrizas. Tá? Então você teria esse mecanismo natural de captar fósforo,
que está indisponível para as plantas, né? Aquele fósforo que está fixado na argila. E se você tem muito fósforo disponível, você inibe esse processo. Terceiro problema potencial. Você pode gerar uma deficiência de ferro, porque o fósforo ele se liga muito facilmente com ferro. Então isso é muito comum acontecer quando a gente está iniciando plantios, né? A aplicação excessiva de fósforo, você causa uma deficiência de ferro. Eu já vi isso, eu mesmo já fiz isso, porque quando você vai iniciar um sistema, como eu falei, né? Você vai fazer um preparo de solo mais pesado e você quer fazer a adubação fosfatada, você quer ter fósforo em profundidade e o fósforo não dá para aplicar em cobertura. Então, digamos que o preparo de solo, no momento do plantio, é um momento que você tem de aplicar todo o fósforo que você quer e aquilo vai ficar para a planta durante muito tempo. Você nunca mais vai conseguir aplicar fósforo naquela profundidade, porque você nunca mais vai abrir 40 centímetros de profundidade. Depois que você fez um plantio de árvores, né, de plantas perenes, como é que você vai aplicar fósforo naquela profundidade novamente? Então, dependendo do nível de fósforo do solo, a gente aplica quantidades significativas. E outro dia mesmo, tem um cliente meu de Ibiquara, produtor de café, e a gente está fazendo um plantio e a gente está plantando café numa densidade razoável, né? Não diria que é alta, mas é uma densidade mesmo boa, na linha de 50 em 50 centímetros um pé de café. E aí, como a adubação é calculada por pé, a quantidade de fósforo sendo aplicada foi bastante alta. E aí não deu outra. Deu 2 semanas depois que a gente aplicou, 3 semanas, as mudinhas começaram a crescer bem, só que elas apresentaram sintomas de deficiência de ferro, né? Folha amarelada e tudo mais. Então agora, você tem que saber isso e estar preparado, né? Então agora a gente vai aplicar um sulfato de ferro foliar para amenizar isso, até que a coisa reestabeleça o equilíbrio, tá? Mas isso é uma consequência que pode acontecer e é bom você ter isso em mente. Ossos calcinados são muito difíceis de moer? Não, eles são bem fáceis, na verdade você consegue fazer isso manualmente. Eu já fiz muita farinha de osso em casa. Eu pegava ossos do açougue, ou já cheguei até a catar cadáveres de vaca dos vizinhos para queimar. E aí queimava e depois moía dentro de um tambor de metal, aqueles tambor grandes de 200 litros, e com uma mão de pilão daquelas grandes eu conseguia moer esses ossos. Depois peneirava e tinha um produto de altíssima qualidade. Tá? Se for fazer isso, usa máscara, porque na hora que você está moendo os ossos, sobe muita poeira. E certamente você não quer estar respirando partículas de osso queimado para dentro do seu pulmão. Mas eles não são muito difíceis de moer, não. Serrapilheira pode ser fonte de potássio? Pode, serrapilheira é fonte de tudo. Tá? Mas é importante lembrar que as concentrações não vão ser tão altas, nunca vão ser tão altas quanto um esterco, por exemplo. Tá? Mas toda a serrapilheira ela vai ter vários nutrientes que ali enquanto elas estão, quando vai se decompondo, esses nutrientes vão sendo liberados, tá? Uma coisa interessante do potássio também, pessoal, é que se você tem árvores no sistema, a própria chuvas muito fortes, elas chegam a lavar o potássio das folhas e trazer para o solo. Então, mais uma grande vantagem aí de você trabalhar com agroflorestas e ter árvores no sistema. Tá? Você tem as árvores que têm raízes profundas, então trazendo nutrientes de profundidades em que as suas culturas não vão acessar. E cai uma chuva forte, esse potássio que tem nas folhas, ele é lavado realmente e chega ao solo junto com a água da chuva.
Existe alguma cultura que fixa potássio? Esse termo não existe para potássio, tá? Não existe fixar potássio. Você pode ter culturas que têm mais facilidade de mobilizar potássio, tá? De disponibilizar potássio. Mas fixar se utiliza para nitrogênio especificamente. Por quê? Porque o fixar nitrogênio, você está pegando nitrogênio do ar, tá? E você está fixando ele em uma molécula de amônia, certo? E aí isso vai ser disponibilizado para a planta. Então, por isso que a gente fala fixar nitrogênio, porque você tem um nitrogênio volátil no ar e você está fixando ele num organismo vivo, nesse caso, numa bactéria. Então, agora, mobilização de potássio existe, tá? Tem algumas culturas de adubação verde muito boas em ciclar potássio. A mais famosa por isso é o milheto. Tá? O milheto tem capacidade de ciclar grandes quantidades de potássio. As gramíneas, em geral, são muito boas em ciclar potássio. Tá? Elas demandam muito potássio, elas absorvem muito potássio. E elas... Então, as gramíneas são muito boas. Tá? O milheto é muito bom. O capim-elefante, né, que é um irmão do milheto, porém perene, também vai fazer isso com muita eficiência. Margaridão, flor do mel, realmente trabalha o fósforo disponível no solo? Ótima pergunta. Supostamente, se ele faz isso, vai ser através de associação micorrízicas, tá? E o margaridão, honestamente, eu nunca pesquisei trabalhos, estudos científicos falando das associações entre o margaridão e micro-organismos, tá? Mas, dito isso, o que eu posso observar é que ele tem uma capacidade muito grande de crescer e se desenvolver em solos muito pobres, certo? Logicamente, se você faz uma adubação nele, ele vai acelerar bastante o desenvolvimento, mas ele consegue se desenvolver, e isso, para mim, é um sinal muito claro de associações poderosas com micro-organismos. Tá? Então, você tem o margaridão, que tem nas folhas, ele tem um teor de nitrogênio altíssimo. Então, isso para mim é sinal claro de que ele está se associando a bactérias fixadoras de nitrogênio. Diferentemente de leguminosas, tá? A associação não é aquela associação simbiótica dentro da raiz, tá? Mas ele cria um ambiente, uma rizosfera que chama, né, e recruta bactérias fixadoras de nitrogênio de vida livre, e muito provavelmente ele tem associações, faz associações com micorrizas que vão disponibilizar fósforo. Tá? Então ele com certeza vai fazer esse trabalho de solubilizar fósforo, de disponibilizar fósforo, certo? E aí o que acontece? Ele consegue absorver esse fósforo, o fósforo vai ser transformado em uma forma orgânica, e aí quando você devolve essa matéria orgânica para o solo, você está adubando ela com fósforo. Tá? Ó, o Bruno está falando, ele tem bastante fósforo, né? Isso é uma pergunta ou é uma afirmação, Bruno? Ele tem uma quantidade legal de fósforo, ele tem uma quantidade legal de nitrogênio, fósforo e potássio. Não é uma quantidade absurda, tá, pessoal? Não adianta achar que ele vai ter tanto fósforo quanto uma farinha de osso, quanto um esterco. Tá? Ele vai ter lá, sei lá, 0,8% de fósforo, 0,5%, eu não estou lembrando os números ainda. Mas se vocês pesquisarem, não é difícil encontrar não, tá? Bota lá, composição química da matéria seca de margaridão, alguma coisa do tipo. Ó, tem um comentário aqui no chat. Meu avô costuma armazenar urina, depois diluir em água e aplicar na roça. É uma fonte de nitrogênio? Funciona?
parecia ser também para repelir as cortadeiras. Sim, é uma fonte de nitrogênio, com certeza, é uma ótima fonte de nitrogênio. E eu já fiz um plantio de milho pequeno, era só para um experimento, que foi adubado unicamente com urina, diluído em água, tá? 10:1. E aplicado no solo, tá? Não foliar, nesse caso. O milho se desenvolveu muito bem, tá? Muito bem mesmo. Só a urina, não teve mais nada. Ó, Caixson tá falando. Notei que depois da aplicação do Super Simples em minha lavoura, as pragas reduziram bastante. Tem algo a ver? Com certeza tem algo a ver. Planta saudável não é tão atacada por doenças. O primeiro nível de saúde da planta é quando ela tem todas as ferramentas para ter fotossíntese completa, tá? Que ela consegue metabolizar todo o açúcar que ela é capaz, certo? E o fósforo é um dos elementos chaves nesse processo, tá? Você tem fósforo, ferro, manganês e magnésio, são os 4 elementos mais importantes na fotossíntese. Então, se falta fósforo, ela não vai ter fotossíntese completa, então ela vai ter uma deficiência no processo fotossintético, e isso vai tornar ela mais suscetível a pragas e doenças, tá? Então, quanto mais bem nutrida está a sua planta, menos suscetível a pragas e doenças ela vai estar. Lembrando que o Super Simples ainda tem enxofre e cálcio na sua composição, tá? O enxofre ele participa de algumas, na verdade, ele participa de todas as proteínas. Então, quando você aplica Super Simples, você ainda tem uma melhoria do processo de formação de proteínas. E o cálcio está presente na parede celular, né? O cálcio é também um elemento chave para a planta ter uma estrutura sólida e ser resistente a pragas e doenças. Então, com certeza pode ter a ver. E aí, o que mais, pessoal? Mais perguntas? Eu vou fazer um resumão da live enquanto vocês pensam mais perguntas aí para fazer. Então vamos lembrar aqui, ó, fontes dos nutrientes. Tá? Você, em primeiro lugar, eu falei das 2 fontes que contêm os 3, nitrogênio, fósforo e potássio, e a gente tem os estercos e a torta de mamona, tá? São as 2 principais que você vai encontrar no mercado. A diferença é que a torta de mamona vai ser um pouco mais concentrada nos nutrientes, porém mais cara, naturalmente. Falei também a importância de que esses materiais sejam incorporados mais superficialmente, tá? Ali em 20 centímetros de solo, no máximo, para que eles se decomponham na presença de oxigênio. Tá? Se você enterrar eles muito profundos, rapidamente vai acontecer uma fermentação anaeróbica, e isso não é desejável no seu solo. Depois falei dos fertilizantes mais focados em fósforo, tá? Que a gente tem as rochas fosfatadas, que na agricultura orgânica elas vão ter 2 formas principais que elas podem ser utilizadas. Uma são os termofosfatos, em que essa rocha é submetida a altas temperaturas para tornar mais solúvel o fósforo. E a outra são os fosfatos naturais, que é a rocha crua, né? Ela é moída e aplicada diretamente no solo. Essas rochas elas podem passar por outros processos também, e aí você vai ter os adubos químicos, né? Por exemplo, o Super Simples e o Super Triplo. O Super Simples é essa mesma rocha atacada por ácido sulfúrico, formando o Super Simples. E se você pega o Super Simples e ataca com ácido fosfórico, você vai ter o Super Triplo. Mas são fertilizantes químicos não permitidos na agricultura orgânica. E como fonte de potássio, você vai ter o sulfato de potássio
e o sulfato duplo de potássio e magnésio. Tá? São os dois principais permitidos na agricultura orgânica, que têm altas concentrações de potássio e são mais solúveis. E aí você tem os remineralizadores de solo, que vão ter entre 1 e 12% de potássio. Os que eu já vi, pode ter algum que tenha mais. Todos eles têm que ter pelo menos 1% de potássio, tá? Então varia de 1 a 12%. Só para vocês terem ideia das diferenças, né? O esterco normalmente vai ter de 0,5 a 3% de potássio. Um sulfato de potássio tem 50% de potássio. O sulfato duplo de potássio e magnésio tem 20% de potássio. Então esses dois são muito mais concentrados do que um pó de rocha ou um esterco. E mencionei as cinzas, que tem que tomar cuidado, porque cinzas de madeira raramente é rica em potássio. Tá? Ela tem potássio, mas quantidades pequenas. Para ser fonte de potássio mesmo, você quer cinzas de bagaço de cana, certo? Ou cinzas de ramos com bastante folha. Aí você vai ter um pouco mais de potássio do que cinzas de madeira pura, certo? Por último, falei da fonte de nitrogênio puro, que é a farinha de sangue. Chega a ter 13 a 14% de nitrogênio. Beleza? Então, vou pegar as últimas perguntas aqui para a gente finalizar. Felipe está perguntando qual o mínimo de tempo para reiniciar um sistema? Você precisa clarear essa pergunta. Como assim? Qual que é o mínimo de tempo para reiniciar um sistema? Você pode reiniciar um sistema com 6 meses, com 1 ano. Não existe tempo mínimo de tempo. Depende do seu planejamento, depende do seu propósito, dos seus objetivos. Não tem tempo mínimo. Mas se quiser clarear aí sua pergunta, pode explicar melhor. Pessoal, então enquanto a gente espera que o Felipe clarear um pouco a pergunta, vou lembrar vocês da outra série de lives que eu estou fazendo, tá? Que são as lives das análises, onde eu pego análise de solo de um de vocês, tá? A gente vai pegar os resultados e vai discutir ao vivo. Então eu vou interpretar elas com vocês e dar algumas sugestões de adubação, de correção de solo, tá? Já tiveram 3 episódios. Se você quiser participar, você precisa me mandar uma mensagem para eu te passar exatamente todos os parâmetros que você precisa ter na análise de solo. Se você já tiver a análise de solo, você vai me mandar ela para eu ver se ela já está toda, se ela tem tudo que a gente precisa. E uma vez estando tudo certinho, se a gente tiver as análises em mãos, é só marcar e a gente vai fazer essa live, que elas acontecem na quinta ou na sexta, tá? Então, se você tiver interesse, me manda uma mensagem, que vai ser um prazer fazer essa live com vocês. Mamona, Afrocaatinga High-Tech. Mamona não vai bem no meu terreno, nasce e morre, já plantei centenas de sementes. Interessante, se você está na Caatinga, eu imagino. Uma coisa importante é que a mamona ela é tida como uma cultura rústica, né, e vai em qualquer lugar, mas não é bem assim, ela é relativamente exigente, tá? Então, dependendo da situação do seu terreno, ela pode ter alguma dificuldade. Não sei se você tem tentado adubá-la com alguma coisa, mas às vezes vale a pena dar uma adubadazinha para ver se ela desenvolve melhor. Fertilizante mineral misto para fertirrigação faz mal para a microvida do solo? Depende do que tem nesse fertilizante. Quais são os grandes problemas dos fertilizantes? O que pode causar danos à microvida do solo? Primeiro, você tem fertilizantes amoniacais, tá? Com teores altos de amônia, como por exemplo a ureia. Tá? A amônia, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de cheirar a amônia, mas se vocês quiserem simular a situação dentro do solo, tá? Quando você aplica uma grande quantidade de fertilizante amoniacal,
não é difícil. É só você pega um monte de esterco, fecha dentro de uma lona, deixa lá por uns 3, 4 dias, e depois você vai lá e entra embaixo da lona e tenta, mas entra e fecha e tenta respirar lá dentro para você entender o que é um ambiente carregado de amônia e como que ele é danoso à vida para o solo. Então, uma questão é a amônia, tá? Outra questão que pode causar danos à microvida do solo é a salinidade, tá? E aí, o potássio, especificamente, ele tem um índice salino altíssimo. Quando você pega cloreto de potássio, então, aí nem se fala, né? Porque você tem o cloro e o potássio. Então, o índice salino, né, o excesso de salinidade causa danos à microvida do solo, certo? Então, esses são 2 pontos. Aí você tem os micronutrientes, que também estão sempre na forma de sal, que vão ser danosos à microvida do solo, dependendo da concentração e da quantidade sendo utilizada. E aí você tem o fósforo solúvel, que ele não é danoso diretamente para a microvida do solo, mas ele inibe a atividade de micorriza, que é uma coisa que você não quer, certo? Porque se você inibe a atividade de micorriza, você tem menos micorriza, e a gente quer criar sistemas que desenvolvam micorriza, que, né, aumentem a quantidade de micorriza. Então, essas são as grandes questões dos fertilizantes altamente solúveis. Não estou falando que você não deve utilizar fertirrigação. Eu sou um grande defensor da fertirrigação, mas você tem que saber que esses são os problemas que podem ter. Então você tem que dosar tudo com muita precisão para não estar jogando demais e tendo essas consequências no seu solo. Tem alguma experiência com biofertilizante, sua relação com esses nutrientes? Sim, o biofertilizante vai a composição e concentração dele vai depender do material de origem, né? O que você utilizou para fazer, ou seja, os ingredientes que você está utilizando. Você pode ter um biofertilizante riquíssimo em nitrogênio, um fertilizante mais rico em potássio, um fertilizante com os 3, tá? No biofertilizante não é uma composição universal, você tem várias receitas, tá? Então vai variar muito. E o legal do biofertilizante é que você pode compor ele da forma como você quiser, né? Você pode direcionar ele para ter uma composição do jeito que você quer, do jeito que suas plantas mais precisam. Ó, o Felipe clareou aqui a pergunta dele. Eu vou ler aqui para vocês. Né? Ele falou: quando você coloca árvores no sistema, é importante que essas se desenvolvam para cumprir parte do processo de complexificação. Mas se você reinicia o sistema antes, você está interrompendo isso ou não? Ótima pergunta. Então, vamos lá. Ele está perguntando o seguinte. A gente coloca árvores no sistema, né? Quando você planta uma agrofloresta, você bota árvores e você quer que elas se desenvolvam, né? Para elas cumprirem processos ali de enriquecimento de solo e do ecossistema como um todo. E ele tinha perguntado qual o tempo mínimo para você reiniciar esse sistema. Para você permitir que elas cumpram esse papel antes de você reiniciar o sistema. Então, não tem tempo mínimo de qualquer forma, tá? Você pode plantar uma árvore e você pode cortá-la daqui a 6 meses. E ela vai rebrotar e continuar trabalhando. Qual que é o ponto importante aqui? Quanto mais tempo você dá para elas, maior vai ser, mais avançado vai se tornar esse processo, maior vai ser o trabalho que elas vão fazer. Tá? Então, é difícil assim dizer um tempo mínimo, porque não tem, vai de acordo com o sistema que você está desenvolvendo, vai até de acordo com a árvore. Porque muitas árvores, sei lá, dentro de 1, 2, 3 anos, elas estão pequenas ainda. Né? Você nem tem como reiniciar, elas ainda estão mudinhas. Outras árvores não, outras árvores, sei lá, tipo um eucalipto, com 2, 3 anos, ele já está um monstro. Certo? Então, o que vai
ditar o tempo para você reiniciar o sistema é o que você está plantando ali junto, né? O que você está... Quais são suas culturas que você está trabalhando, porque elas vão ditar a demanda de sol e como que você vai manejar essas árvores para fornecer sol para as culturas que precisam de sol. Tá bom? E aí, se você está utilizando principalmente árvores de crescimento mais rápido, como um eucalipto, por exemplo, com 2 anos ali ele já está bem grande, já tem madeira, já tem muita matéria orgânica para botar no chão. Eu acho que esse é um bom parâmetro, inclusive, para você dosar a quantidade de matéria orgânica já produzida. As árvores já estão com madeira, já criaram lenho, já é um momento interessante para derrubar, o tempo mínimo. Porque se as árvores ainda estão com o tecido todo herbáceo, né, estão tenras ainda, nem tem madeira ainda, nem tem por que derrubar, porque elas não vão causar sombreamento suficiente para justificar você ter que reiniciar o sistema. Então, normalmente, a formação de lenho, né, de madeira, é um bom indicativo do tempo mínimo para você derrubar. Afrocaatinga, você perdeu o negócio da mamona? O que eu estava falando é o seguinte: você está na caatinga, imagino, que é um terreno normalmente bom para mamona. Mas mamona, ela é mais exigente do que a maioria das pessoas pensa. Tá? Ela não cresce em qualquer lugar. Então eu estava perguntando se você já chegou a adubar ela ou se você está plantando ao léu mesmo, porque senão você pode tentar dar uma adubada nela, principalmente com fósforo, tá? Para melhorar um pouquinho as condições para ela. Então sugiro você experimentar com isso para ver se consegue estabelecer ela. Rafael Duba, é real que depois de um período de seca fica na atmosfera ureia e amônia evaporados e as chuvas quando chegam as depositam no solo? Sim, é real mesmo. A chuva traz traz alguns nutrientes para o solo, tá? E elas trazem nitrogênio para o sistema, ainda mais quando você tem descargas elétricas, tá? Você tem o nitrogênio que está na atmosfera mesmo, né? Que a chuva vai lavar, digamos, e vai trazer. E quando você tem descargas elétricas, você ainda tem a descarga elétrica causa lá a fixação de nitrogênio no solo. É por isso que você tem, quando começam as chuvas, isso é muito comum em regiões que tem período seco, como aqui em Brasília. Quando começa a chuva, você tem um crescimento e um verde que é muito diferente de simplesmente se você faz uma irrigação. Tá? E isso é visto como resultado dessa fixação de nitrogênio atmosférico. Tá? Porque você tem uma entrada de nitrogênio, então dá um boom de crescimento e de verde nas plantas. Tá? Isso é bem nítido. J. Mate perguntando, tem experiência com o uso de homeopatias? Não tenho. Infelizmente não posso falar nada a respeito. Ó, Afrocaatinga, eu plantei umas aqui, coloquei um adubo tão pequeno, estou esperando para ver o resultado. É legal, veja aí. Recomendo, só para repetir, que dá uma adubadazinha com fósforo, principalmente. Gabriel perguntando, a utilização de pó de rocha, você acha essencial ter análise de solo para mensurar a quantidade? Aconselha algum material escrito para isso? Eu aconselho análise de solo para qualquer adubo que você vai utilizar. Não só análise de solo, mas análise do pó de rocha em si. Tá? Eles são muito diferentes de um para o outro. Tá? Diferenças gritantes. Você pode ter pó de rocha. Você tem pó de rocha, por exemplo, com 10 vezes mais potássio do que outro. Então, como que você vai dosar essa quantidade sem ter análise do seu solo, sem ter análise do pó de rocha?
né? Você vai ter pó de rocha também com teores muito distintos de cálcio, magnésio. Então, é um material muito, muito heterogêneo, tá? É igual você querer recomendar uma dieta para duas pessoas completamente diferentes, sem ver as pessoas. Assim, recomende uma dieta para a pessoa A e para a pessoa B. Aí você não tem nenhuma informação sobre a pessoa A e a pessoa B. Você não sabe se é uma criança, se é um adulto, se é um velho, se pesa 60 quilos, se pesa 120 quilos, se é diabético, se não é. Você não sabe de nada das pessoas. E você vai fornecer uma dieta para eles e você não sabe também escolha o ingrediente A, B ou C, sem saber o ingrediente. Então, sim, importante ter a análise tanto do solo quanto do pó de rocha. Bom, pessoal, beleza? Encerraram as perguntas. Agradeço aí pela atenção. Reforço o convite para participar da live da análise, tá? É só me mandar uma mensagem. E na semana que vem, possivelmente não vou conseguir fazer a Agrofloresta 7, porque eu vou estar em Sergipe, numa missão. E dependendo do horário que eu sair segunda, talvez eu não consiga, tá? Mas se eu não tiver que sair segunda tão cedo para ir para o campo, vai acontecer, tá? Mas aí domingão eu aviso vocês. Beleza? Agradeço pela atenção, um grande abraço a todos, tenham uma ótima semana.